A paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos para mais uma pré-aula de número 6. Hoje vamos ver sinceridade e arrependimento diante de Deus. Sou o pastor Alci Filho e estou aqui para a gente bater esse papo sobre esse assunto. Antes da gente entrar na lição, queria só te pedir duas gentilezas. A primeira delas, se você quiser continuar recebendo material, acompanhando conteúdo, tanto da Escola Bíblica Dominical como de qualquer outro assunto que a gente venha postar, se inscreva no canal, ajuda muito o canal da gente se você fizer isso. E se você gostar dessa pré-aula, compartilhe, espalhe essa opção de aprendizado, de conversa sobre o texto bíblico. Dá aquele curtir no final do vídeo, comente, fala com a gente, qualquer dúvida, alguma coisa que eu não tenha deixado claro, alguma correção, se eu tiver cometido alguma gafe, tamo junto. Tô aí para você me ajudar a gente fazer desse canal cada vez melhor. Bora lá! Lição de número 6, como já falamos, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parábola do fariseu e do publicano. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Então, seguindo o nosso ritmo de pré-aula, primeiro vou te falar um pouco sobre a estrutura da revista, da lição bíblica da CPAD. Depois a gente vai fazer o comentário sobre a parábola. Então, em relação à revista, normalmente 3 pontos. Ponto 1 é a interpretação da parábola. Vai ser falado sobre o fariseu, publicano e a oração, que são os elementos principais da parábola. É interessante no ponto 1 para a gente ter uma visão sobre aspectos históricos e contexto do século I lá naquela região. Vale sintetizar, porque o aprofundar da lição em relação à parábola vai se dar no ponto 2 e no ponto 3. Então, no ponto 1, se você puder sintetizar um pouco, eu lhe sugiro fazer isso, apesar de que é importante ter um background histórico, ter uma visão do que está acontecendo naquela região, ter entendimento sobre isso para a gente conseguir compreender o assunto proposto. No ponto 2 vai falar sobre a hipocrisia do fariseu. Ponto 3, sinceridade do publicano. Penso que vale muito a pena separar um pouco mais de tempo para o ponto 2 e para o ponto 3, que é quando vai ser aprofundado o entendimento da parábola, postura de cada um, papel de cada um, o que eles falavam, enfim, vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais no ponto 2 e ponto 3, certo? Agora, em relação à parábola, eu queria fazer meu comentário sobre o assunto. O primeiro deles é delimitando o objetivo central da parábola. Como a gente vem conversado, toda pré-aula eu falo isso, cada parábola tem uma intenção comunicativa principal e a gente não pode fugir disso. Então, na parábola do fariseu e do publicano, o objetivo principal é demonstrar a nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, sempre. De alguma forma, essa parábola, para mim, é uma ilustração muito forte da primeira bem-aventurança citada por Cristo no Sermão sobre o Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre de espírito aqui é ilustrado por Jesus na figura de um publicano. Então, é bem bacana a gente dar uma olhada com isso com calma. Vale também a gente observar o contexto literário da parábola. A parábola do fariseu do publicano, ela é imediatamente após a parábola do juiz iníquo, que foi estudada na lição anterior. Jesus, ele primeiro fala a parábola do juiz iníquo, que o objetivo principal é perseverar em oração. Imediatamente após, quando ele está incentivando a gente a orar e continuar orando, ele vai, de alguma forma, aprofundar o entendimento sobre oração. E aqui eu vou ser bem livre na expressão, é como se ele chegasse assim: olha, beleza, vocês têm que orar,
vocês têm que orar bastante, vocês não podem desanimar na oração, vocês têm que perseverar na oração. Porém, só isso não basta. A oração tem que ter uma intenção do coração correta, tem que ter uma atitude perante Deus correta. E aí ele vai entrar nesse aprofundamento sobre oração, mostrando essa parábola do fariseu e do publicano. Também é muito importante a gente frisar o público-alvo de Jesus nessa parábola. O público-alvo de Jesus nessa parábola são os religiosos. Como assim? O próprio texto mostra isso. Que Jesus ele vai falar essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então ele está olhando as pessoas que são religiosas, que confiam em si mesmas, que se consideram justas, e apresenta essa parábola. Isso é tremendo, porque quando a gente começa a entender qual é o público que Jesus estava falando, a gente vai perceber a profundidade dele ter usado essas figuras como ilustração. Irmãos, a gente precisa compreender um pouco a ideia, o papel, a ilustração sobre o fariseu. Para a gente é meio complicado, a gente precisa dar um passo atrás, porque você, assim como eu, a gente tem uma visão totalmente negativa sobre o fariseu, até por conta da forma como Jesus se dirigia para o fariseu. A gente tem uma carga, a gente recebe o entendimento da palavra fariseu com uma carga muito pesada. Só que para a gente entender melhor um pouco essa realidade, a gente precisa dar uma pausa, voltar um pouquinho para entender quem era esse fariseu. O movimento, o partido sócio-religioso fariseu, ele inicia logo após a revolta dos Macabeus. Revolta dos Macabeus foi uma revolta do povo judeu se libertando da dominação estrangeira depois de muito tempo debaixo de dominação. Quando acontece essa revolta, isso é registrado nos livros deuterocanônicos que constam na Bíblia dos católicos, no livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. Quando acontece a revolta dos Macabeus, o povo judeu passa a ter, naquele momento, uma independência político e religiosa, coisa que até então não vinha acontecendo. Nesse momento de liberdade do povo judeu, existe um movimento que tem a intenção de preservar a identidade nacional e se manter fiel às leis mosaicas. Esse movimento são os fariseus. O farisaísmo, ele começa originalmente como um desejo, uma retomada ao nacionalismo judaico, o desejo de se manter fiel às leis mosaicas e os princípios rabínicos. Então, tu pode observar que, de início, o movimento fariseu, ele em si não é negativo. Se você é cristão, se você tem algum tipo de intimidade ou busca em relação a Deus, provavelmente você vai também se identificar um pouco com esse sentimento de, puxa vida, se eu sou cristão, eu tenho que de alguma forma tentar viver de acordo com as leis de Deus. Isso em si é louvável. Essa vontade de ter uma vida santa, ter uma vida correta, ter uma vida que agrada a Deus, isso em si é louvável. Só que aí, irmãos, qual é a parte que explode muito a nossa mente? Porque a gente vê a origem do movimento farisaico e depois olha para a forma como Jesus se refere aos fariseus no texto bíblico. E tu vai perceber que a coisa não encaixa. Jesus ele é extremamente duro com os fariseus ao longo dos evangelhos. Então, alguma coisa aconteceu aqui. Tem um movimento que começa de um jeito bacana, começa de um jeito louvável, mas que de repente, em pouco espaço de tempo, é o povo que mais leva duras repreensões de Jesus.
Queridos, é tremendo ver como Jesus ele se direciona aos pecadores, que se reconhecem pecadores, e a forma como ele se refere e se direciona para os fariseus, para os religiosos. O texto do Evangelho traz assim cores muito fortes, como o Senhor Deus em Cristo está rejeitando a religiosidade estrita. Isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção. Porque, queridos, nós temos vida de igreja, nós somos de alguma forma religiosos. E aí existe um perigo dentro da religião que a gente tem que atentar sempre profundamente. O perigo do orgulho espiritual. Isso que a gente vai perceber de uma forma muito clara no texto. Então, assim, o fariseu, a partir dessa vontade, dessa busca de seguir as leis mosaicas e as leis rabínicas, ele começa a se achar muito, se achar melhor do que o outro, achar que ele é justo e o outro não é. Ele começa a entender ou a perceber de que a relação dele com Deus se deve a partir de uma relação meritória. Ele merece estar na presença de Deus porque ele segue a lei de Deus. E aí começa a gerar esse orgulho espiritual que é fortemente expresso na parábola. Jesus ele retrata o fariseu como esse cara bem orgulhoso espiritualmente. Agora, qual o problema do orgulho? O problema principal do orgulho é que ele é o pior dos pecados. E aqui eu quero fazer uma citação rápida. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Eu vou ler 2 trechos bem curtinhos. Primeiro está na página 162. É por causa do orgulho que o diabo se tornou quem é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Irmãos, orgulho não é uma coisa de menor importância. Orgulho é o que tornou o diabo o diabo. A gente tem que vigiar sempre o nosso coração para perceber se a gente não está se tornando de alguma forma religioso, orgulhoso espiritualmente, e se a gente está se afastando de alguma forma dessa graça do Senhor. No mesmo livro, na página 167, mais de um homem conseguiu superar a covardia, a luxúria ou o mau humor pela crença inculcada de que tudo estava abaixo da sua dignidade, ou seja, venceram pelo orgulho. O diabo ri às gargalhadas, fica satisfeitíssimo de nos ver castos, corajosos, controlados, desde que, em troca, prepare para nós uma dieta do orgulho. Do mesmo modo, ele ficaria contente de curar as feridas dos nossos pés, em troca, nos deixar com câncer. O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso. Perigo da vida religiosa, perigo da vida do religioso é cair no orgulho espiritual. Começar a se achar melhor do que os outros pecadores. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Nós somos pecadores regenerados. Nós somos pecadores que o amor de Deus nos alcançou, mas isso não nos torna de forma nenhuma melhor do que qualquer outra pessoa. Nós somos pecadores. Se não fosse a graça do nosso Senhor sobre a nossa vida, nós de forma alguma passaríamos disso, meros pecadores. O orgulho espiritual, ele gera também outras coisas. Ele gera, por exemplo, acréscimos à lei de Deus. No texto, na parábola que nos é apresentada por Cristo, o fariseu ele está se orgulhando de jejuar 2 vezes por semana. Só que a lei de Deus não manda fazer isso. Num segmento estrito da lei de Deus, a prática do jejum era orientada a ser feito 1 vez por ano, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. 1 vez por ano. Além desse jejum anual, os fariseus faziam jejum 2 vezes por semana.
na ilustração de Cristo. E aqui é interessante, por que essa prática, esse acréscimo à lei de Deus? É um fruto do orgulho espiritual, de falar, puxa, olha, eu vou ser mais santo se eu fizer mais jejum, então eu vou fazer muito jejum para ser mais santo. Não é bem isso. Na verdade, o jejum ele é uma expressão. O que a gente precisa entender é que o jejum é uma expressão de quebrantamento, uma expressão de dor, uma expressão de angústia, uma expressão de que vem junto o momento de jejum para o povo de Deus. Além do momento estipulado pela lei na ocasião, era uma expressão de uma causa, de uma carestia, de uma necessidade tremenda. Não era um mero rito ou uma mera prática religiosa. Isso é uma coisa que a gente também tem que repensar. Eu vou fazer o jejum, mas beleza, mas por quê? Qual é o meu sentimento em volta? A minha causa que está me levando a fazer jejum, será que ela é uma expressão profunda ou é um mero rito? A gente precisa pensar sobre isso, né? E aí a gente percebe sobre acréscimos. E aí vale a pena também a gente pensar sobre um problema que a gente pode estar causando a nós mesmos e aos outros. De repente taxar de pecado aquilo que Deus não diz que é pecado. Falar que Deus quer de nós coisas que Ele não disse que quer de nós. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Aquilo que hoje eu estou classificando como pecado, o Senhor Deus também classifica como pecado? Aquilo que eu vejo como ruim, Deus vê como ruim? Será que eu, de alguma forma, no meu desejo, no meu afã de servir a Deus e ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida que dignifica o Evangelho, será que eu não estou exagerando em alguma coisa? Nota que isso é uma coisa que a gente tem uma reflexão individual de cada um de nós. Sem contar também que o orgulho espiritual, ele descamba também na hipocrisia, que é a ideia aqui de representar um papel. A pessoa está interpretando um papel de extremamente crente, super crente, né? Então, quantas vezes a gente não tem dentro do nosso coração, que é mal enganoso, aquele desejo de alguma forma impressionar outra pessoa, impressionar a Deus e enganar a nós mesmos através da nossa vida religiosa. Isso é uma coisa que a gente tem que observar com muito cuidado, né? Na atitude do fariseu, tinha muito isso, muito forte, né? De, olha, eu sou cara, eu sou crente, eu não sou que nem o outro lá, que é um pecador, eu sou... Enfim, a gente tem que observar isso. Que a ideia do hipócrita que Jesus apresenta é a ideia literalmente de alguém que interpreta um papel. Será que eu estou sendo verdadeiro na minha relação com Deus? Será que eu consigo, de fato, deixar de interpretar papéis quando eu estou diante de Deus? Eu sei que a gente tem papéis e que é muito difícil a gente sempre estar tirando a nossa máscara, né? A gente quer, de alguma forma, convencer os outros que a gente é uma pessoa bacana. Mas isso não cabe de jeito nenhum na nossa relação com o Senhor. Isso não cabe. A gente não engana a Deus. É impossível enganar a Deus. Deus nos conhece, Deus nos formou. Deus nos conhece muito mais do que a gente sequer imagina poder um dia nos conhecermos. A gente não vai enganar a Deus. E a nossa relação com Deus tem que ser uma relação calcada fundamentalmente na verdade. Ok. Lembrando que Jesus está falando essa parábola voltado para religiosos. Eu quero te falar mais uma coisa que é fantástica. Ele vai para religiosos mostrar a figura de um religioso e colocar a figura de um cara que ele era totalmente desconsiderado na época, na sociedade da época. O publicano, ele era o cara que coletava impostos para Roma. Então ele era visto pelo seu povo como um traidor do povo judeu. Ele era o cara que recolhia os impostos e entregava na mão do opressor, daquele que lhes dominava. Isso batia muito de frente, principalmente, queridos, que a gente está vivendo uma época, lá no primeiro século, de uma expectativa messiânica muito forte. As pessoas estavam aguardando muito, tinham muita convicção de que
que o Messias viria para libertar o povo judeu da mão do opressor. E aí, de repente, tu vê um cara que é um judeu, que ao invés de estar junto com o seu próprio povo, ele está servindo ao opressor. Isso gerava já uma visão muito negativa acerca do publicano. E sem contar que o publicano, muitas vezes, ele era, assim, de fato, o ladrão. Ele cobrava, muitas vezes, impostos além daquilo que era exigido por Roma, entregava a parte de Roma e o resto literalmente embolsava. Então, além de tudo, o cabra era ladrão mesmo. Aí, só que Jesus, ele vai mostrar, de um lado, então, o religioso, o cara que se acha, e do outro lado, um cara que é verdadeiramente pecador e verdadeiramente rejeitado pelo seu próprio povo, um pária na sua sociedade direta, rico, porém ladrão. E aí, nessa comparação que Jesus está traçando, nesse cenário que Jesus está traçando, a partir de uma relação de verdadeira religião, ele vai mostrar que a verdadeira religião humilha de fato o homem. Porque dentro desse cenário que ele colocou, de um cara que se acha justo e um cara que é verdadeiramente pecador, o final da parábola mostra, olha, quem saiu naquele momento justificado perante Deus não é o cara que encontrava em si méritos próprios, mas é o cara que reconhecia a sua total dependência, o seu pecado, a sua maldade, as suas falhas, as suas mazelas perante o Senhor, e buscava de Deus exatamente isso, misericórdia e compaixão. Queridos, ele está falando isso para religiosos. Jesus está falando isso para pessoas que acham que de alguma forma a sua relação com Deus se dá a partir de si. E não é assim. O que é importante eu perceber isso? Porque eu preciso entrar na presença de Deus com uma reorganização de papéis. Eu não posso entrar na minha relação com Deus achando que eu me relaciono com Deus porque de alguma forma eu tenha mérito ou valor para isso. A relação nossa com Deus é a relação de um Deus que tem tudo, que pode tudo, que não tem nenhuma necessidade, nenhuma carência, mas Ele é tudo e em todos. E do outro lado eu tenho alguém que não tem nada. A gente totalmente destituído da graça de Deus, pecadores, que são carentes do Senhor, que são pobres de espírito. E a gente entra nessa relação de um que tem tudo com o outro que não tem nada. E aquele que tem tudo supre todas as necessidades e ama aquele que não tem nada. Essa é a nossa relação com Deus. Aquele que tem tudo, aquele que tem todas as riquezas, as suas dádivas suprem as necessidades daquele que não tem nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso reconhecimento da nossa pobreza espiritual, de que em nós a gente não tem recursos suficientes para nos relacionarmos com Deus, faz com que o Senhor Deus se incline para nós em bondade e misericórdia e nos dê o seu reino. Cara, isso é tremendo. Irmãos, se a gente levar com seriedade a parábola do fariseu e do publicano, a gente vai perceber que não existe o menor espaço para a nossa vaidade espiritual, para a nossa arrogância. Não existe. Não existe. Essa parábola realmente, de fato, humilha-nos por apresentar perfeitamente os nossos papéis no nosso relacionamento com Deus. Talvez seja por isso que Jesus finaliza essa parábola dizendo que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Então, assim, a minha relação com Deus sempre parte da minha necessidade de misericórdia e de graça do Senhor. É a graça do Senhor sobre nós. É a graça do Senhor sobre nós. Somente a graça do Senhor sobre nós que faz a diferença, meus amados. Somente a graça do Senhor.
Quero finalizar com uma aplicação rápida que eu achei assim tremendo. Jesus, logo após de contar essa parábola, na sequência do texto, Jesus, logo após contar essa parábola, vai ter uma parte que Jesus ele vai abençoar as crianças. Eu vou ler essa parte. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nela. A gente está vendo aqui uma ação parabólica de Cristo. Cristo, através de uma atitude, gerando uma parábola para que a gente compreendesse. Olha a sequência. Jesus acaba de falar, estabelecer uma verdadeira religião a partir do nosso quebrantamento na presença do Senhor, do nosso entendimento da nossa carência e de que a gente não tem nada e a gente recebe prontamente de Deus aquilo que a gente precisa como dádiva, como bênção na nossa vida, e a gente precisa se reorganizar dessa forma para poder se relacionar com o Senhor. Logo em seguida, ele faz aqui uma parábola na prática. Ele mostra uma criança e mostra que o reino de Deus é para quem receber a Ele como uma criança, para quem receber a Deus, receber o reino como uma criança. E aqui, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Qual o sentido principal dessa ilustração de Cristo? É não mostrar que, assim como uma criança, a gente não consegue prover-nos a nós mesmos. A gente não está muito preocupado em chamar a atenção. E aqui eu vou usar uma outra citação de outro livro, Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning. Me permita ler mais uma vez um trecho com vocês. Lembro-me da noite em que o pequeno John, com 3 anos de idade, bateu na porta dos meus pais. Olhei para baixo e disse: Ei, John, que bom ver você. Ele não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Seu rosto estava rígido como uma pedra. Ele cerrou os olhos com um olhar apocalíptico de uma arma apontada. Onde estão os biscoitos? Exigiu ele. O reino pertence a pessoas que não estão tentando fazer gênero, nem impressionar ninguém, muito menos elas mesmas. Simples assim. A criança ela não quer impressionar nesse sentido de interpretar um papel. A criança não está muito preocupada, não está nem pensando nem em si na realidade. Ela tem uma relação simples e direta, sem uma carga profunda de malícia. É ser simples, é ser direto, é receber a Cristo do modo simples, é receber a Cristo com liberalidade no coração, sabe? É não fazer aquela lista gigante de coisas que a gente, sabe, precisa inventar ou desempenhar. É simplesmente receber a Cristo como uma criança recebe uma dádiva, com o mesmo foco e gozo que a criança recebe um biscoito, no exemplo de Manning. É simples, cara. A gente que complica as coisas. A gente que inventa muita coisa. O evangelho é muito simples. A gente precisa tão somente ser como essa criança, no sentido de não ter maior relevância, não estar muito preocupado, mas simplesmente abraçar de bom grado aquilo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. É simples, é limpo, é sem interpretar, é sem querer ser quem a gente não é. A nossa relação com Deus é sempre baseada na verdade de quem nós somos e na verdade de quem Deus é na nossa vida. Então, queridos, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Aqui a casa é nossa, estamos de porta aberta. E, enfim, muito obrigado pela sua paciência até agora. Até a próxima, valeu!